Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões envolvendo o assunto, o conteúdo, razão e proporção. Dividi essa aula em três partes. Na parte número 1, na aula de hoje, iremos aprender a como resolver questão que pede a razão. Na parte número 2 e também na parte número 3, a gente vai estar diante de questões onde o comando da questão vai te dar a razão. Na parte número 2 vai te dar uma razão, na parte número 3 vai te dar mais de uma razão, e essa razão será uma razão modificada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas cobram esse assunto de razão e proporção em seus concursos. Olha só, pessoal, então a primeira coisa a gente tem que entender o que é a razão. A razão é exatamente uma comparação entre quem? Entre dois números por meio de uma fração. Então, razão é exatamente essa comparação, onde eu vou comparar uma parte de A juntamente com outra parte de outro valor de B. E proporção, professor, vai ser exatamente essa igualdade entre essas duas razões. Quando eu estou diante de uma igualdade de fração ou de razão, isso está diante de uma proporção. Então, observe que a propriedade fundamental que envolve razão e proporção é você multiplicar os meios pelos extremos, onde tem lá o produto dos meios pelos extremos, é exatamente aquelas operações que a gente vai ter que aplicar em alguns exercícios e até mesmo em algumas questões de prova de concurso. Ou seja, meio pelos extremos é multiplicar o A vezes D, A vezes D, isso vai ser igual a multiplicação B vezes C. Isso aqui é proporção. Quando eu tenho lá duas razões, eu faço a multiplicação de seus valores permanecem iguais. Beleza, professor? Então, coloca aí a representação. Então, a representação nos comandos das questões, ela tem de quatro maneiras. Ela pode vir lá representando como sendo uma fração. Ela pode vir lá colocando esses dois pontos. Aí vai dizer, olha, a razão lá entre duas pessoas, dois números, vai colocar esses dois pontos. Pode vir lá também dizendo, olha, A está para B, assim como C está para D. Pode vir aqui com valores, né? Mas olha, A está para 5, assim como C está para 10. E pode vir também no formato decimal, certo? Então a representação de razão vem nesses quatro formatos. Onde tem lá, a razão entre dois números é 1/4. Então eu posso dizer que esses dois números desconhecidos lá é x e y. Então é uma razão. Então quando ele falar que é razão, sempre a gente vai lembrar em uma divisão. É um número fracionário, é uma divisão. Então quando eles olham a razão entre dois números é 1/4, eu represento como sendo 1/4. Tá aqui. Observa que o de cima corresponde ao de cima e o de baixo corresponde ao de baixo. Ou seja, x corresponde a uma parte e y corresponde a exatamente duas partes. É uma comparação. Então, estou comparando aqui esses dois números, por isso que se chama razão. Se vier nesse formato, professor, olha o formato que veio. A razão entre homens e mulheres vai colocar pontinho e pontinho e coloca aqui dois números. Então, isso eu posso representar como sendo uma fração. Homens com mulheres. E o de cima sempre será o primeiro. Sempre você coloca na ordem. Quando ele falar a razão entre homens e mulheres é 4, 2,5, o homem corresponde a exatamente 4 partes e a mulher corresponde a exatamente 5 partes. Se fosse o contrário, fosse invertido, se fizesse lá, olha, a razão entre mulheres e homens, aí mulheres seria primeiro e homens seria o segundo, certo? Então a representação com dois pontos eu represento sempre no formato de uma divisão. E quando vier nesse formato, professor, lá, A está para B, assim como um C está para D. O número de homens está para 3, posso colocar nesse formato. O número de homem ele vai ser correspondente aí a 3, posso colocar nesse formato. E o número de mulher aqui corresponde a 4. Então o número de mulher é 4. Então toda vez que vier esse termo está para, tá aqui, assim como ele vai comparar esses valores com algumas grandezas, isso a gente está diante de razão, de uma fração. Então o número de homens está para 3, assim como o número de mulheres está para 4. Isso é o formato. E o mais importante, para você não assustar, já caiu em diversas questões de prova, é quando vier lá o número fracionário, um número decimal ou número no formato de porcentagem. Pode vir assim, ou até mesmo pode dizer, olha, a razão é entre
dois números, duas pessoas, razão entre homens e mulheres é 40%. Ó. Pode vir nesse formato, certo? Se vier no formato de porcentagem ou decimal, então essa razão entre dois números, observe que eu tenho lá dois números, x e y. Se ele tiver no formato de número decimal, número com vírgula, você precisa transformar numa fração, onde tem lá 0,4, isso aqui é a mesma coisa de 4 sobre 10. Ó. Então a razão entre dois números é 0,4, eu posso colocar como sendo lá 4 sobre 10, que é o que corresponde a 0,4. Por que 10, professor? Porque eu só tenho uma casa decimal, a gente vai aprender muito isso, operar quando a gente estiver trabalhando aqui no nosso canal, questões envolvendo aí porcentagem. Tá aqui, ó, 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100, se viesse dizendo, olha, a razão entre dois números ou entre homens e mulheres é 40%. Então você vai saber que o primeiro é 40 e o segundo é 100. E dá para cortar os zeros? Vai dar para cortar os zeros, ó. Dá para cortar os zeros, então 40% é a mesma coisa de 4 sobre 10. Pode vir nesse formato? Pode. Decimal, porcentagem, pode vir nessa leitura, né? Está para, assim como está para, pode vir com 2 pontos, pode vir aquilo que é tradicional. O que mais vem em prova de concurso é aqui, ó. Isso aqui é o que mais cai em prova de concurso, é no formato de fração. Vamos fazer alguns exemplos. Tá aqui nosso primeiro exemplo e a gente parte para cima de questões de prova de concurso. Tá aqui. Em uma sala de aula tem no total 30 homens e 45 mulheres. Tem três alternativas aqui para a gente analisar, certo? Aqui são três modelos de pergunta que pode vir aí no comando da questão. Então, a primeira pergunta vai fazer referência à razão, ó, a razão entre homens e mulheres. Na letra B, é a razão entre quem? Homens e o total de pessoas. Observe que o comando da questão não te deu o total de pessoas, mas eu consigo aqui somar homens com mulheres para encontrar o total. Na letra C vai pedir a razão. A razão entre quem? Ó? Primeiro veio o número total de pessoas com o número de mulheres. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer questão envolvendo o assunto razão e proporção, é você verificar o que vem primeiro. O que vem primeiro aqui é o homem, então o homem ele vai ficar na parte de cima, é uma razão entre homens com mulheres. Ó. Então homens fica em cima, mulher fica embaixo. Aqui é a razão entre quem? Homens e o total. Ó. Então eu tenho aqui a razão de homens, e embaixo, veio por último, eu coloco o total. T para representar o total. E aqui, razão entre o total. Então, o total vem primeiro, depois eu tenho mulheres. Então, mulheres fica pelo final. Beleza, professor. Toda vez que for razão, é fração. Então, vamos lá. Na letra A razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, homens, eu tenho 30. Então, é 30 dividido por 45. Isso é razão, isso é razão. Só que não vai estar nas alternativas como resposta 30 sobre 45. Essa resposta é aquela que corresponde à razão entre homens e mulheres. Por que não vai estar essa resposta? Porque você precisa colocar essa minha fração em uma fração equivalente, uma fração correspondente, uma fração de forma irredutível. A gente já estudou aqui no nosso canal operações com frações, você já sabe o que tem que fazer com essa razão. Eu tenho que dividir o máximo para chegar em uma fração irredutível. Então, observe que eu começo a manipular essa minha fração para ela ficar de forma irredutível. Então, olha para cima. Eu tenho 30, olho para baixo, tenho 45. Terminou em 0, terminou em 5. Então, a gente dá para dividir por 5, ó. Vou dividir por 5. Isso não altera a minha operação com fração. Toda vez que eu tenho um número que é ao mesmo tempo divisível por 5 em cima e embaixo, eu posso dividir. 30 por 5 deu 6. E eu tenho aqui 45 por 5 deu 9. Professor, vai estar lá nas alternativas 6 sobre 9? Não vai estar, porque ainda precisa você dividir. Você só vai marcar a alternativa depois que não conseguir mais fazer simplificação. Você não consegue mais reduzir essa fração. Então, o 6 e o 9 dá para dividir por 3. Ó. O 6 dá por 3 e o 9 também dá por 3. Então, vou dividir. Então, vai ficar 6 por 3 vai ser 2 e 9 por 3 vai te dar 3. Agora, o 2 só dá por 2 e o 3 só dá por 3. Então, para essa questão, você teria que procurar uma alternativa, aquela que tivesse correta, 2/3. 2 sobre 3 seria a razão entre homens e mulheres. Perfeito, professor. Entendi perfeitamente o que é razão. Então, eu poderia já pensar em um número saindo aqui do 30 para chegar no 2/3? Poderia. Por exemplo, quando eu trabalho com razão e trabalho com proporção,
a gente está diante de um termo chamado constante de proporcionalidade. Por exemplo, esse Kzinho. A gente vai fazer muitas questões na próxima aula, nas questões de tipo 2, envolvendo esse K. Esse K ele chama lá de uma constante. O que é essa constante, professor? Essa constante é exatamente esse número que a gente vai operar. Observa que o 5 aqui é um K, o 5 aqui é um K. Esse K é um número que eu divido ou multiplico uma razão ou uma fração e não altero o valor dessa minha fração correspondente. Então aqui, observa que o 3 é o K e aqui o 3 é o K. Imagina que eu estou diante de uma razão 2/3 e eu quero saber exatamente o meu total. Ó. O total de pessoas é 30, de homens, né? O total de homens é 30 e o total de mulheres é 45. A pergunta é, quanto é que eu tenho que multiplicar esse 2 e esse 3 pelo mesmo número para virar os valores que o comando da questão te deu? Então, observe que o valor do K seria 15. Então, poderia multiplicar em cima e embaixo por 15, ó, que não altera o valor da minha fração. Ou seja, 2 vezes 15 ia te dar 30 e 3 vezes 15, isso vai te dar 45. Retorna exatamente a minha fração inicial. Então, a gente vai aprender na próxima aula que a gente vai em busca desse K, que é uma constante de proporcionalidade que não vai alterar essa minha razão, essa minha fração. Beleza, professor? Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta se viesse 2/3. Tranquilo. Agora vamos à procura na letra B. Qual é a razão entre o número de homens e o total de pessoas? Homem é quanto? Homens, eu tenho aqui o total de 30. Muitas questões ela não vai te dar o total, mas eu tenho que saber que a soma de homens e de mulheres vai te dar o total. Vou somar aqui o valor referente a homens e mulheres para encontrar o total. Seria 30 mais o valor de 45. 30 mais 45 seria 75. É o total? É o total. Eu preciso desse total aqui, exatamente para colocar aqui na minha razão. Então seria 30 dividido por 75. Ia estar assim lá na minha alternativa como resposta correta? Não, precisava fazer uma simplificação. Toda vez que eu quero simplificar um número, vai naquilo que você consegue enxergar de forma imediata, de forma direta. A gente aprendeu aqui no nosso canal fazer operações de MMC e MDC e identificar aqueles critérios de divisibilidade. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 e em 5. Então dá para dividir em cima e embaixo por 5. Eu vou dividir o valor 30 por 5. Esse valor ele vai te dar aí como resultado 6. E o 75 por 5, isso aqui vai te dar como resultado 15. Ainda dá para simplificar, professor? Dá. Você vai procurar nas alternativas, não vai ter resposta. Então tem que observar quanto é que dá para dividir. O 6 divide por 3 e o 15 também divide por 3. Então seria 6 dividido por 3 seria 2 e 15 dividido por 3 seria 5. Isso seria a resposta correta? Isso agora seria a resposta correta, porque o 2 só divide por 2 e o 5 só divide por 5. Então são primos, né, entre si. Então para essa questão, se viesse lá no comando da questão, pedir lá, olha, qual é a razão entre homens? E o total seria 2/5. Beleza, professor, entendi. Bota mais um exemplo aí para a gente pegar as questões de prova de concurso. Tá lá, ele quer agora o total e número de mulheres. Então primeiro vem o total. Primeiro é o total. O total é 75. Mulheres, professor, é quanto? Mulheres eu tenho aqui 45. Então, terminou em 5, em cima e embaixo. A sua resposta vai estar nesse formato? Não vai estar nesse formato. Eu preciso simplificar. E dá para o 5, professor? Dá para fazer aí a simplificação por 5. 75 por 5 vai dar 15 e 45 por 15 vai te dar 9. Vai estar essa resposta? Não vai estar porque ainda precisa fazer uma divisão, uma simplificação. Dá para dividir por quanto? Por 3 em cima, por 3 embaixo. Cuidado se você não botar um 5 aqui em cima e botar um 3 embaixo. Eu só consigo fazer a simplificação quando é pelo mesmo número. Aqui foi 5 e 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Certo? Só consigo fazer quando é de forma idêntica, o mesmo número. Se for um número diferente, eu paro por aí, vai ser a resposta correta, certo? Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 9 dividido por 3 vai te dar aí 3. Então, lá nas alternativas, você deveria procurar uma que tivesse lá 5/3, seria a minha razão entre o total de pessoas que o comando te deu e o número de mulheres. Perfeito, professor. Pega agora as questões de prova de concurso. Vamos fazer diversas questões de prova de concurso e a gente vai ver que
questões envolvendo aí o tipo 1. Inclusive eu gosto de deixar para vocês em sala de aula que esse tipo de questão aqui, ó, é o tipo 1, certo? Quais as questões do tipo 1? É aquelas questões que elas vão pedir a razão, certo? Questão do tipo 2 vai te dar a razão e a questão do tipo 3 ela vai te dar uma razão modificada. Então hoje, na nossa aula, nesse primeiro momento, a gente vai em tipo 1. E tipo 1 é justamente aquelas questões que vai te pedir a razão. Então coloca aí a primeira, professor. Tá aí. Questão número 1. A banca é objetiva, 2023. Certo dia, a temperatura mínima registrada foi de 20 graus Celsius. A temperatura máxima foi de 32 graus Celsius. Sendo assim, assinala a alternativa que apresenta a razão. Se razão é a divisão, aí você vai perceber quem fica em cima. Primeiro, quem fica em cima é mínima, e depois quem vai para baixo ó, é máxima. Então eu preciso saber quem é mínima. Tá aqui a razão mínima. E eu preciso saber quem é máxima. Então a razão é exatamente essa operação. Mínima vem primeiro e máxima fica na parte de baixo, vem depois. Beleza, professor. Agora observa lá. Mínima foi quanto? 24. Coloquei aqui 24. Máxima, 32. Ó. 32. Foi o que a gente aprendeu no exemplo aqui no vídeo, né? Observe que eu encontrei lá o valor 24,32. No exemplo a gente fez com os valores de homens e mulheres. O que vai fazer aqui, professor? Observe que eu tenho 24,32, não tem essa resposta lá como possibilidade. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que simplificar. Vou simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. Você vai à procura daquilo que você conhece, certo? Vamos simplificar por 2. Professor, 24 é por 2, é porque é par. E 32 é por 2 também, porque é par. É metade. Qual é a metade de 24? 12. Qual é a metade de 32? Eu tenho lá 16. Olha lá, ainda não está. Então, se não está, precisa você simplificar. Vou simplificar novamente. Ó. Dá para fazer aqui por 2, se você desejar. E se você observar, dá para simplificar por 4. Ó. Vou fazer logo por 4, porque já sai a resposta correta. Então, seria 12 dividido por 4, dá 3. 16 dividido por 4, ó, dá 4. Ou seja, a razão entre mínimo e máximo é aquele valor que está lá, 3 sobre 4. 3 sobre 4, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão, questão número 2, banca IBFC, olha só o que a banca cobrou. Em uma festa, compareceram quantas pessoas? 135 pessoas, sendo que 81 são do sexo feminino e o restante são do sexo masculino. Desse modo, olha o que ele pede. A razão entre. Você vai primeiro verificar quem vem primeiro. Ó. Tá lá. Primeiro é sexo masculino, sexo feminino. Depois é sexo masculino. Então a razão que ele quer é uma divisão. E essa divisão que você vai ter que fazer é primeiro feminino. Feminino eu vou chamar de M, é a mulher, certo? Vou colocar aqui, ó. É M, é a mulher. E masculino eu vou chamar de H, que é justamente representando os homens. Ou seja, a minha razão é mulher sobre homem. Ele quer esse formato. Só que mulheres eu já sei, ó. Mulher é quanto? Mulher é 81. Então mulher, comando da questão te deu. E homem, professor, eu vou me desesperar? Eu vou entrar com recurso nessa questão porque ele não te deu homem? Calma, porque ele te deu total. O total, ó, foi exatamente 135. Depois que eu tirar as mulheres, concorda comigo que vai ficar exatamente os homens? Perfeito. Então eu teria que subtrair o valor 135 para encontrar os homens. Ó. Tem caído bastante esse formato de questão. Fazendo a subtração, 135 menos 81, você vai encontrar 54, que é o total de homens. Então tá aqui. Não vai estar nesse formato. Ó. Bateu perto aqui, 91. Candidato desatento, por exemplo, mas rapaz, a questão merecia recurso porque veio 81, era para ser 91 sobre 54. Muito cuidado, porque eu preciso fazer uma simplificação. Ó. Então eu tenho que pensar em um número que dividido em cima e embaixo vai dar aí o mesmo resultado, certo? Não altera essa minha fração. Aqui dá para 9, ó. 8 mais 1 dá 9, 5 com 5 dá 9. Toda vez que isso acontecer, a soma dos algarismos ser um múltiplo de 9, dá para dividir por 9. Então vou dividir em cima e embaixo também por 9. Então 81 por 9 vai te dar 9. Eu tenho esse 54 por 9 vai te dar 6. Olha lá, ainda dá para fazer a simplificação? Eu tenho que fazer a simplificação. Em cima é por 3 e embaixo também é por 3. Quanto é 9 por 3?
vai te dar 3 e 6 por 3 vai te dar 2. Então a resposta correta para essa questão seria 3 sobre 2. 3 sobre 2 se encontra como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão também aí da banca IBFC, questão de número 3. Olha o que diz. Numa sala de aula possui um total, tá aqui o total 30 alunos, dos quais 18 são meninos. Portanto, a razão, novamente, então ele pede a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, para você não confundir, a maioria das questões, eles colocam esses nomes, ó, M e M, meninos e meninas, então chama meninos de H, é os homens, chama meninos de M, né, de meninas de M, que é mulheres. Então, primeiro vem quem? Meninos, então por isso que vai ficar o valor H em cima e o valor do M fica embaixo. Então, ele pediu essa razão. Então, vamos procurar o valor do homem e o valor das mulheres. Homens, tá aqui, ó, os meninos, ele te deu, foi 18. E mulheres, professor? Mulheres não te deu, mas te deu o total, como a gente fez na questão anterior. Se ele deu o total e te deu aí o valor de homem, depois que eu fizer a subtração entre eles, ó, eu encontro aí o total de mulheres. Total, 30. Homens, meninos, né? Ele deu 18. Diferença entre 30 e 18 seria um total de 12. Então, a mulheres aqui, ó, seria 12, menina 12. Não vai estar nesse formato porque precisa simplificar, certo? Eu vou fazer uma simplificação. Então, esse 18, observe que dá para dividir por 6 e o 12 também dá para dividir por 6. O professor poderia fazer por 2, poderia fazer por 3, poderia. Então, já estou enxergando aqui que dá para fazer por 6, então faço direto. 18 dividido por 6 deu 3 e 12 dividido por 6 ó, deu 2. Ou seja, a minha razão é 3 sobre 2 e a gente viu no início da aula. Pode vir nesse formato de ponto, ponto? Pode, veio no formato ó, de ponto, ponto. Então, primeiro é o 3, ó. Primeiro é o 3, ponto, ponto, depois 2. Então, qual a alternativa que tem lá 3.2? 3.2, ó, você deveria marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra B. Mais uma questão número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. Durante uma temporada de competição, o time de Pedro obteve 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Perfeito. Aí depois ele continua. Sendo assim a razão. Então ele vai pedir a razão. Entre quem? Vitórias e a quantidade total de partidas. Então observe que vitórias é a primeira. Então eu coloco na parte de cima. E o total ó, é o que eu ter, a parte de baixo. Então eu tenho que encontrar quem é vitória e tenho que encontrar quem é o total. Vitória está tranquila. Então eu tinha lá que vitória foi 9. Empates foram 4. E derrotas. Derrotas foram quanto? Foram 5. Então, quando eu somo todo mundo, e somando todo mundo, eu encontro meu total. Certo? Quem é que vai ser o total? O total é a soma de vitórias, derrotas e empates. Então, soma todo mundo. Para encontrar aqui o total. Somando todo mundo, né? Tem um 9 com 9. 9 com 9 eu vou ter 18. Certo? Então, aqui o total é 18. Então, o total é 18. E vitória. Vitória é 9, ó. Então, o comando da questão fez referência à vitória, razão entre vitórias ó, e a quantidade total. Total é 18. Total é 18. Professor, não está nesse formato. Ó. Não tem lá 9 sobre 18. É porque está faltando fazer o quê? Faltando fazer a divisão. O 9 e o 18, ó, eles são múltiplos entre si. Então, dá para dividir por 9, certo? Então, 9 dividido por 9 deu 1. E 18 dividido por 9 deu 2. Ou seja, eu tenho que procurar uma alternativa que tenha lá 1 sobre 2. E 1 sobre 2 você ia marcar para essa questão como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão também aí da banca objetiva. Olha o que diz a questão 5. Certo aniversário tinha lá 200 doces e tinha lá 350 salgados. Sendo assim, assinala a alternativa que apresenta a razão entre quem? Doces e salgados. Então, quem é que vem primeiro? Primeiro, a gente viu que vem doces. Ó. Então, a razão entre doce e salgados. Doce é a parte de cima, salgado é a parte de baixo. Então, doce, eu tinha lá 200. Salgados, tinha quanto? 350. Só isso, professor. Só isso. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Então, vou ter que
fazer uma divisão. Terminou em 0, terminou em 5, divide por quanto? Divide por 5, certo? Terminou em 0, terminou em 5, dá para dividir por 5. Então 20 por 5 deu 4, e eu tenho aqui 35 por 5 deu 7. Eu tenho que procurar uma alternativa que tenha lá o valor 4 sobre 7. 4 sobre 7, resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Nas minhas aulas sempre eu gosto de fazer uma pergunta, pessoal. Comenta aí embaixo o assunto, razão e proporção para vocês. Isso é difícil? Isso é o que tem caído em provas de concurso, certo? Então pode acontecer de vir uma questão envolvendo aí o tipo 1, somente pedindo a razão, ou pode pedir aí no tipo 2 ou tipo 3, que a gente vai estudar mais adiante, certo? Então até peço a vocês que, quem não é inscrito no nosso canal, já peço que você se inscreva para receber aí as dicas para você acertar as questões de prova de concurso. Beleza, professor, já sou inscrito, já deixei aí meu like, parta aí para mais uma questão. Questão de número 6. Banca IBFC. Olha o que vai dizer a questão número 6. Uma cidade, um bairro específico, possui 1.200 habitantes. Beleza. Sabe-se que 750 pessoas são proprietários de bicicletas. A razão, então ele quer a razão. Então a razão entre quem? As pessoas que não são propriedades de bicicletas em relação ao meu quê? Total de pessoas. Então eu tenho duas operações aí a ser feitas. Observe aqui, primeiro quando ele pede a razão, de não são operações de propriedade de bicicleta. Eu vou chamar aqui não B, certo? Esse não B é exatamente aquilo que ele quer de primeiro. Não B é o que ele disse aqui, que não são proprietárias de bicicleta. E é em relação a quem? Ao total, certo? Sempre a razão. Aquilo que eu quero fica em cima, depois vem para a parte de baixo. Tá aqui. Já identifiquei que tem um total. Então o total seria 1.200, né? Onde eu tenho lá 1.200. Eu tenho lá as pessoas que andam de bicicletas, proprietários de bicicletas, são quantas? Um total de 750. Vou botar aqui B, bicicletas, 750. Eu teria que subtrair, vou fazer a subtração, que é justamente o que sobra para não ser bicicleta. Tinha que fazer essa subtração, 1.200 menos 750, que daria exatamente 450. Então o comando da questão não falou das pessoas que não andam ou não são proprietários aí de bicicletas, mas pela diferença do total menos aquilo que ele te deu, eu encontro exatamente o que ele pediu, 450, que não são proprietários aí de bicicleta. Total é quanto? 1.200. O que é que eu faço, professor? Agora eu tenho que exatamente fazer aí uma simplificação. Tenho que cortar o 0 com 0, toda vez que terminar em 5 e terminar em 0, dá para dividir por 5, certo? Isso aqui tem que ser de forma automática, não perde tempo. Terminou em 5, terminou em 0, divide por 5. Então seria o valor 45 dividido por 5 vai dar 9. E o valor 120 dividido por 5 vai te dar 24. Dá para simplificar ainda? Dá. Dá agora por 3. 29 é por 3 e 24 por 3, né? 9 é por 3 e 24 também é por 3. 9 por 3 deu 3, 24 por 3 deu 8. Então você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 3 sobre 8. 3 sobre 8 a gente marca para essa questão como resposta correta, a alternativa letra B. Mais uma questão agora da banca VUNESP. Olha o que vai dizer a questão de número 7. Uma escola A deu o total de alunos e deu o total de alunas. O que significa nessa escola A? Olha o que ele diz. Ele diz lá, 2 alunos para cada. Então essa ideia de para cada é uma ideia de razão, certo? É uma ideia de razão, e se você observar é o número de alunos para o número de alunas. Então alunos eu vou chamar de homens, colocar aqui que é os homens, os meninos, e alunas eu vou chamar de mulheres. Ou seja, você teria que pegar o valor de homens e dividir pelo de mulher. Isso é a razão, é a proporção. Então homens foi quanto? 125. Mulheres foi quanto? 175. Terminou em 5, o que é que eu tenho que fazer? Simplifica. Terminou em 5, você sabe que tanto 125 e o 75 divide por 5. Não perde tempo, já vai lá para divisão. 125 dividido por 5 te deu 25. 175 dividido por 5 te dá 35. Até uma dicasinha, quando eu quero dividir por 5, basta você dobrar. O dobro de 175 te deu 350. Corta o 0,
você fica com 35. O dobro de 125, 250. Então você corta o 0, por isso que dá 25. Dá para o 5 novamente? Dá. Tá aqui, ó. Professor, como é que eu faço para dividir por 5? Certo? Dividir por 5 é só você dobrar e voltar uma casa decimal. Tá lá, o valor 25, o dobro de 25 é 50. Corta o valor do 0, fica 5. 35, dobro de 35 é 7. Corta o 0, fica 7, né? 70, cortou o 0, ficou 7. Ou seja, você tem que procurar uma alternativa que diz lá 5 para 7. 5 meninos para 7 meninas. 5 alunos para 7 alunas. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. Questão de número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. A tabela a seguir mostra o resultado de uma pesquisa feita com 26 homens e 34 mulheres em relação à única cor preferida. Tá aqui homens e mulheres, né? Tá lá azul, verde, vermelha, amarela e roxa. Perfeito, professor. A razão entre. Então a questão envolvendo razão. O número de pessoas, ó. Então o número de pessoas, esse aqui é o total. Que escolheram as cores azul, verde ou vermelha com relação ao total. Então o total de entrevistado está aqui, né? Então ele quer justamente o número de pessoas e ele te deu aqui um valor de referência. As cores são azul, verde e amarelas. Então eu quero pegar a razão, ó, colocando azul mais verde, colocar aqui verde, o A de azul, VD verde e o VM de vermelha. Pelo total, ó. Então o comando pediu isso aqui, ó. Qual é a razão da soma dessas três cores com o total? Então eu preciso somar o valor total, né? Porque o comando da questão te deu 26 com 34. Então o total de pessoas seria a quantidade de homens, que é 26, mais o total de mulheres. Quantidade de mulheres 34. Então a soma aqui vai te dar o total. Somando 26 com 34, eu encontrava aqui 60. Então já encontrei 60, que é meu total. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar aquilo, ó, que tem lá cores azuis, verde e vermelha. É só de homem, só de mulher? Não, é de homens e também de mulheres. Então azul, observa que eu tenho 10, ó, no total. Verde eu tenho aqui 12 e vermelha eu tenho aqui o total 16. Tinha que somar essas três cores, porque o comando da questão pediu para você fazer a razão aí, azul, verde e vermelha. Somando 10 com 12, 22, com 16 vai te dar um total de 38. 38, que é aquele que ele pediu de referência logo na parte de cima da minha razão. Então seria 38. Olha lá nessa alternativa, não tem 38 sobre 60, porque precisa simplificar. Dá para dividir por quanto? Vou dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. Metade de 38. 19, professor? 19. Metade de 60, 30. Então agora não dá mais para simplificar. Você tem que procurar uma alternativa que tenha lá 19 sobre 30. 19 sobre 30. Resposta correta para a questão de número 8. Alternativa letra A. Mais uma questão número 9. Já vem pedindo a razão, tá lá. A razão entre os livros de literaturas, tá aqui o livro de literatura, e os livros de matemática numa determinada biblioteca é 4 sobre 5. Inclusive, ele vai trabalhar muita questão envolvendo essa parte de razão. Essa questão ela te deu a razão. Além disso, no final ela vai pedir a nova razão, ó. Então ele te deu a razão, vai pedir a razão. Coloquei ela nessa lista para a gente exercitar, porque agora a gente vai estar diante de questões envolvendo outros assuntos dentro da matemática. Então observa que o total foi 200 livros, ó, de matemática. Se a biblioteca ganhar mais quantos livros? Mais 60 livros de literatura. Qual vai ser a nova razão entre literatura e matemática? Então a primeira coisa aqui é você montar. Está trabalhando com razão, ó. Está trabalhando aqui com a razão. Primeiro é literatura. Literatura eu vou chamar de L. Matemática eu vou chamar de M. Então é L sobre M. É isso que o comando da questão pediu. Então eu preciso encontrar aqui quem é L. Observa lá que L é mais 60 livros. Ó. Então já sei que vai ser 60 livros mais aquilo que tem inicialmente. E depois eu tenho que encontrar aqui matemática. E matemática foi tranquilo porque matemática já te deu. Ó. Matemática, ele disse lá que foi 200. Ó. 200 livros de
matemática. Então já coloco aqui 200. Então o que está faltando para mim é só a quantidade de livros de literatura. Então vamos montar aqui a razão. Ele disse, olha, a razão entre livros de literaturas e livros de matemática, literatura sobre matemática, isso é igual a 4 sobre 5. Ó. Ele te deu aqui 4 sobre 5. O 4 corresponde à literatura e o 5 ó, corresponde à matemática. Só que ele já disse que matemática corresponde a 200 livros. Ó. Então, matemática, isso é 200 livros. Isso aqui é um sistema de equação com um valor conhecido. Ó. Tenho dois valores aqui. O valor do m eu já sei que corresponde a 200. Então, é só substituir. Ó. Vou substituir que eu encontro aqui o valor do L, certo? Então, trazendo essa equação para cá. Observe que o valor do L ele vai ser dividido por M, só que M agora é 200. Então, vou colocar 200. Isso vai ser igual a 4 sobre 5. O 200 está dividindo. Ó. Jogo ele lá para o outro lado e passa multiplicando. Então, o valor do L é igual a 4 quintos de 200. Ó. Multiplicando aqui por 200. Dá para fazer uma simplificação? Dá para fazer uma simplificação. Vou simplificar esse valor do 5 ó, com 200. Quanto é 200 dividido por 5? Isso aqui vai te dar 40. Ou 20 dividido por 5 vai te dar 40. Sobrou 4 vezes 40. 4 vezes 40 é 160. Então, livro de literaturas, ó, eu tenho lá exatamente 160. Então, eu já tinha 60 e agora eu vou colocar mais 60. Quanto é 60 mais 60? 60 mais 60 eu tenho 220. 220 dividido por 200. Não vai estar essa resposta porque eu preciso fazer o quê? A simplificação. Se tem 0 em cima, 0 embaixo, você elimina. O 22 é par e o 20 é par. Dá para dividir por 2. Então, vou pegar o 22 dividido por 2. Isso vai te dar 11. Vou pegar o 20 dividido por 2. Isso vai te dar 10. Então, a resposta correta seria exatamente 11 sobre 10. 11 sobre 10, você encontra a alternativa letra C. Padrão, professor. Coloca aí mais uma questão. Questão agora de número 10. Inclusive, é uma questão que vai trabalhar aí com a equação do segundo grau. Tá lá, olha, a equação do segundo grau, porque eu estou vendo aqui x ao quadrado mais 8x menos 9 igual a 0. E ele pede, olha, qual vai ser a razão entre o produto e a soma das raízes dessa equação. Então, se seu edital tem lá um tópicozinho chamado equação de segundo grau e tem também razão em proporção, você está sujeito a se deparar a uma questão nesse formato. Ela pedir o produto e pedir a soma das raízes da equação de segundo grau. Professor, eu preciso fazer aí pela forma de Bhaskara, né, onde tem lá que o valor de menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a para encontrar aqueles valores das raízes? Não precisa, certo? A gente aqui no nosso canal vamos estudar também equação de segundo grau e como é que a gente acha a soma e o produto das equações de segundo grau. Então a soma, você vai colocar no seu material ó, a soma, colocando aqui, e o produto, isso aqui tem uma definição diante da matemática. Então a soma e o produto de uma equação de segundo grau, você vai ver que a soma é exatamente b sobre a. Tá aqui, b sobre a. E o produto é c sobre a. Isso aqui vai te ajudar. Professor, mas quem é a, quem é b, quem é c? O a é exatamente o coeficiente que vai estar ligado ao valor x ao quadrado. Ó. O b é exatamente o valor do coeficiente do x. Isso aqui é o valor do b. Perfeito, professor. E quem é o valor do c na equação de segundo grau? É o termo independente. Isso aqui é o c. Quando não tem nada, lembra lá que aqui tem 1. É 1 vezes x ao quadrado. Então, conclusão. O a nessa equação é 1. O b nessa equação é 8. E o c nessa equação vai ser menos 9. É só você identificar. Conclusão. Aqui o comando da questão pediu a razão. Ó, colocando aqui. Ele pediu a razão entre quem? Você vai ter só o cuidado para saber. Primeiro ele pediu o produto, depois pediu a soma. Então é produto, P de produto, sobre a soma. Quem é que vai ser o produto? O produto é C sobre A. Quem é C? É menos 9. Colocando aqui. Menos 9. Quem é A? A é 1. Então é menos 9 dividido por 1. Menos 9 dividido por 1 vai dar menos 9. Então o produto eu já sei que é menos 9. E quem é que vai ser a soma? A soma é menos B sobre A. Então B é 8. Então vai ficar menos 8
sobre A. A é quanto? É 1. Então, é menos 8 sobre 1. Menos 8 sobre 1 vai te dar menos 8. Ou seja, a minha soma é menos 8. Tá aqui. Em uma operação onde eu estou fazendo uma razão ou uma divisão, eu tenho lá número negativo em cima, número negativo embaixo, basta eu fazer o jogozinho sinal, ó, menos 9 por menos 8. Menos por menos dá mais. Ou seja, a minha razão é 9 sobre 8. E 9 sobre 8 seria a alternativa correta. Qual a alternativa correta? 9 sobre 8. A alternativa correta para essa questão seria letra B. Mas, professor, coloca outro exemplo. Vou colocar aqui outro exemplo para a gente fortalecer esse entendimento. A gente não estudou ainda aqui no nosso canal questões envolvendo aí a equação de segundo grau, mas logo vai para essa lista de matemática básica. Imagine o seguinte, você está diante lá de uma questão envolvendo razão e te deu lá uma equação de segundo grau. Nesse formato, tá lá, x ao quadrado mais 6x mais 5. Colocando assim, mais 6x mais 5. Isso aqui é igual a zero. E ele pede agora, vou mudar, para ver se você consegue compreender. Vamos mudar. Ele pede lá a razão, só que a razão agora não será o produto com a soma. Será o contrário, será invertido. Será a soma com o produto. Ó. Essa questão aqui pediu o produto com a soma. Então aqui eu inverti, nesse exemplo, fazendo aqui um novo exemplo. X ao quadrado mais 6x mais 5. Perfeito, professor. Quem é que vai ser a soma? Então, a gente vai fortalecer exatamente quando eu somo as duas raízes de uma equação de segundo grau, sempre vai te dar esse valor do B ó, com o valor trocado, certo? Desde que o valor do A aqui seja 1. Ou seja, observe que é menos B sobre A. Então, é menos o valor do B, ó, só que o B é 6, então vai ficar menos 6 sobre A, que é 1. É só você olhar para o valor do X. O valor do X é B. Então, é o oposto de 6. Ó. Mais 6 fica menos 6. Se fosse menos 6, ficaria mais 6, certo? Sempre é o oposto. A soma das raízes sempre será o oposto do termo que está ligado ao x. Beleza. E que é um produto? Ó, o produto sempre é o termo dependente. É 5. Então, vai ficar menos 6 sobre 5. Qual é a razão, professor? Entre a soma e o produto. Para essa questão do segundo grau, seria menos 6 sobre 5. Só isso, professor. Só isso. Muita gente vai achar aqui estranho, porque ia fazer por Bhaskara, né? Para encontrar aí x1 e x2. Mas esse tipo de questão envolvendo produto e soma, basta você olhar os termos tanto do B como do C, de uma equação de segundo grau. B, sinal oposto, eu encontro a soma, e o C, o termo dependente, eu encontro o meu produto das minhas raízes. Então, para essa questão, a gente confirma realmente a resposta correta, a alternativa letra B. Questão de número 11. Tá? E a questão número 11 é uma questão que vai trabalhar com a parte de perímetro. Se seu edital também vem lá a parte de razão e proporção, vem lá problemas geométricos ou geometria plana, você pode estar diante de uma questão envolvendo razão, envolvendo tanto perímetro como área. Então, nessa questão 11, a gente faz uma questão com perímetro, deixar resolvida, comentada para vocês, e pode vir também uma questãozinha fazendo referência à área. Mas vamos lá, vamos fazer perímetro primeiro. As figuras abaixo possuem as seguintes dimensões, né? Tá aqui a figura 1 e tá aqui a figura 2. Beleza, pessoal. E ele pede a razão, ó. A razão entre quem? O perímetro da figura 1 e o perímetro da figura 2. Professor, eu não sei o que é o perímetro. Então, a primeira coisa, eu teria que saber o que danado é o perímetro. Então, perímetro, coloca aí, é a soma dos lados das figuras, né? Dos sólidos geométricos. Aqui, observa que eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um quadrado. Observa que aqui nesse lado, esse comprimento completo é 180, aqui também vai ser 180, colocando aqui. Aqui embaixo é 90, aqui também vai ser 90, as medidas são iguais. Aqui só deu 120, porque a figura é quadrada, então aqui também vai ser 120, aqui também vai ser 120 e aqui vai ser 120. Coloquei aqui as medidas. Tem a figura 1 e tem a figura 2. Ó. Então eu tenho que somar os lados da figura 1, que é a razão, ele pediu, olha, é a razão entre a figura 1, os perímetros da figura 1, com o da figura 2, certo? Colocando aqui para você não colocar invertido. Então vamos somar todo mundo, ó. Perímetro da figura 1, então vou somar aqui. Quem é o perímetro da figura 1? Você pegar lá o 180, vai somar com 90, vai somar com outro 180 e vai somar aqui com 90, certo? Colocando aqui o total. Então, somando 180 mais 180 mais 90 vai dar 540, certo? Beleza, professor, soma aí. E da figura 2, ó. Figura 2 é todo mundo 120.
120, 120, 120, 120. Poderia colocar 4 vezes 120, certo? 4 vezes o 120. 4 vezes 120, você encontrar aí 480. Então, eu encontrei aí o perímetro tanto da figura 1, ó, que te deu 540, figura 2, 480. Coloca lá 540 e eu tenho aí o valor de 480. Dá para cortar o zero? Dá para cortar o zero. Ó. Corta o zero, corta o zero. Tenho 54 e eu tenho aí o valor 48. Se você observar, dá por 3, dá por 2. Se dá por 3, dá por 2, ó, porque eu somando dá 9 e aqui dá 12. Quando eu faço isso, dá por 3, dá por 2, critério de divisibilidade, isso dá por 6. Ó. Vou dividir logo por 6. Vou dividir por 6, eu acredito que já chega a resposta correta. Então seria 54, né? Dividido por 6 vai dar 9. 48 dividido por 6 tem um 8. Então observe que não dá mais para simplificar. Então a resposta correta seria 9 sobre 8. 9 sobre 8 para a questão de número 11. A alternativa correta seria letra B. Bota com área agora, professor. Tá lá, perímetro eu já sei, coloca com área. Sinala a alternativa que corresponde à razão. A razão entre quem? As áreas da figura A e da figura B. Figura A está aqui um retângulo e a figura B um triângulo. Preciso saber área, preciso saber área. Então no seu edital você tem lá a geometria plana, né? Ou até mesmo a parte de problemas geométricos, você está diante aí de uma questão que envolve razão e proporção. Então, primeira coisa é a razão. Ó. É a razão da área da figura A, tá aqui, dividido pela figura B. Figura B. Temos que saber exatamente calcular a área. E a área de um retângulo. Ó. Calcular aqui a área da figura A. A figura A é um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, basta você multiplicar a base vezes a sua largura, ou sua altura, né? É 10x multiplicado aí por y. E a figura B, ó. A figura B, tá aqui a figura B. Isso aí é um triângulo. A área do triângulo é a base, tá aqui, ó, é 10y multiplicado por 8x pela sua altura, só que eu tenho que dividir por 2, certo? O triângulo sempre divide por 2. Dá para fazer uma divisão aqui, uma simplificação? Dá. Vou dividir o 8, ó, com 2. Nesse caso vai te dar 4. Ficou 10 vezes 4, te deu 40. E eu tenho lá o valor do y e o valor do x. Beleza, agora é só substituir naquilo que o comando da questão pediu. Ele pede a razão da figura A, da área da figura A, dividida aí pela razão da área da figura B. A área da figura A, eu tenho lá 10xy, x vezes y é xy, e a da B é 40yx. Dá para simplificar? Tá. Eu tenho um número desconhecido, que é chamado de x em cima, que é um número, é um x, uma letra. Posso dividir pela essa letra. Tenho aqui o y, é o mesmo número desconhecido, dividir por outro número desconhecido. Corta o valor do zero com zero, o que foi que sobrou para mim? O valor de 1 sobre 4. É a resposta correta? É a resposta correta. Você tem que procurar nas alternativas aquela que tem lá 1/4. 1/4 para essa questão, você deveria marcar como resposta letra A. Questão de número 13, questão da banca FGV. Olha o que ela cobrou nessa questão. Na equipe de Mário, ele vai dizer que há 6 mulheres a mais do que homens. Perfeito. Sabendo que essa equipe tem ao todo, homens e mulheres, ó, 60 membros. Vai pedir, olha, qual é a razão? Razão entre quem? Mulheres para o número de homens. Questão que caiu no IBGE de 2017. Então é uma questão que vai envolver razão e também sistema de equação. Então, observa onde ele deu essa ideia de mulheres, ó, ele está dizendo lá que o número de mulheres, existe 6 mulheres a mais do que homens, eu posso escrever desse jeito, ó. O número de mulheres é igual ao número de homens, só que ele tem que ter 6, ó, 6 a mais. Se ele está dizendo que é a mais, você soma. Se fosse a menos, você subtraía. O total de membros, então é homens mais mulheres, ou mulheres mais homens, ó. Homens mais mulheres, mulheres mais homens, total de 60 membros. Ele pede lá a razão, então trazendo para cá aquilo que ele pede. Ó. Ele pede o total de mulheres aqui dividido pelo total de homens. Então eu tenho que encontrar o total de mulheres e tenho que encontrar o total de homens para fazer a minha razão. Então, por sistema de equação, você vai observar que dá para fazer por substituição. Ó.
porque o M, a mulher, é exatamente igual ao homem mais 6. Então, onde tem essa mulher, eu vou substituir exatamente pela expressão H mais 6. Então, vai ficar H mais 6, que é essa mulherzinha aqui, ó. Isso aqui é essa mulher, mais o valor do H. Repetindo, esse H é esse aqui. Isso aqui tem que dar igual a 60. Então, junto o H com H, H com H vai dar 2H. Esse 6, ele está somando, vai lá para o outro lado subtraindo. Então, fica lá 60 menos 6. Então, 2H vai ser igual a 60 menos 6. 60 menos 6, 54. Então, aqui o valor do H vai ser exatamente a metade de 54. Quanto é a metade de 54? 27, professor. 27. Encontrei homem? Encontrei homem. Ó. Você encontrei homem. Agora, com essa expressão aqui, você encontra mulher. Porque mulher, comanda a questão disse lá que era homem mais 6. Era 6 mulheres a mais. Então, quanto é que vai ser mulher? Homem eu já sei, que é 27. É 27 mais 6? 27 mais 6. Mulher vai ser exatamente igual a 33. Se eu tenho um homem e tenho mulher, eu tenho uma razão. Ó, porque ele pediu a razão entre mulher. Então, mulher, primeiro, 33. Ó. Homem, 27. Dá para dividir por quanto? Tem um 3 em cima e tem um 27 em cima. 3 com 3, aqui te deu 6 e 2 com 7 deu 9. Então, isso aqui dá para dividir por 3, certo? Pelos critérios de divisibilidade. Então, vou dividir 33 por 3, que vai te dar 11. 27 por 3 vai te dar 9. Ou seja, você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 11 sobre 9. Qual a alternativa que tem 11 sobre 9? 11 sobre 9, encontrei aqui a alternativa letra E. Questão número 14, última questão envolvendo esse assunto de razão e proporção tipo número 1, que é para procurar a razão, certo? Então, vamos fazer mais essa questão procurando a razão. Tá lá, questão 14. No dia do seu aniversário, Paulo observou que sua idade era o triplo da idade do seu irmão. Beleza, é uma informação que foi dada. A soma das idades dos dois é 36. Beleza, praticamente é a questão idêntica à questão anterior. Vou cair aí no sistema e a gente vai por substituição. Lá, alguns anos depois, também no dia do seu aniversário, Paulo observou que a soma das idades dele, 2, era igual a 90 anos. Então, observe que ele disse lá depois de alguns anos. Esse alguns anos aqui, eu já posso dizer que eu vou chamar de x, certo? Eu preciso aqui encontrar, porque ele te deu a soma deles, era 36. Ele observou que a idade deles era 36, mas com alguns tempos depois, ó, com algum tempo, vou chamar de x, essa quantidade de ano, a soma dos dois, ó, vai te dar 90. E olha o que ele pede. Qual vai ser a razão entre a idade de Paulo e a idade do seu irmão? Então, eu já vou colocar aqui, ó, esse tipo de questão, você já determina o que é que ele quer. Ele quer uma razão. Razão entre Paulo, vou chamar de P, e o irmão, ó, vou chamar aqui de I, certo? Então, eu preciso encontrar quem é Paulo e preciso encontrar aí quem é o seu irmão, que é I. Perfeito, professor. Vamos fazer aqui por parte. Trazer aqui para cá para a gente concluir aqui. Dividir aqui. Olha lá. Primeira informação. Ele diz lá que Paulo observou que a sua idade era o triplo da idade do seu irmão. Então, Paulo é o triplo. Ó. Paulo é 3 vezes. Triplo é 3 vezes. A idade do irmão. Vou chamar aqui de I. Beleza. Essa é a primeira informação. A outra foi que ele disse que a soma de I mais P, né, das idades, ó, a soma das idades dos dois era 36. Então, Paulo mais seu irmão tem 36. Por substituição, eu consigo identificar qual a idade de Paulo e de seu irmão, ó, porque eu tenho aqui um sistema onde eu tenho um valor de P. O valor de P, ó, observe que está aqui. Vou substituir esse P, agora não será mais P. Será o quê? 3i. Vai ficar 3i mais o valor do i, estou repetindo esse i, isso vai ser igual a quanto? 36. Somos i, 3i mais i, vai te dar 4i. Isso é igual a quanto? 36. Então, o valor do i vai ser igual a 36 dividido por 4. Então, já encontrei a idade do irmão. 36 dividido por 4, eu encontro 9. Se eu tenho a idade do irmão, ó, que vale 9, agora eu tenho a idade de Paulo. Trazendo para cá, Paulo é 3 vezes I. 3 vezes I. Só que eu já sei quem é. E a gente encontrou que corresponde a 9. Então, é 3 vezes 9. 3 vezes 9, eu encontro 27.
Perfeito, professor. Então, eu achei aqui a idade de Paulo e encontrei aqui a idade do I. Eu tenho que colocar na minha razão agora? Não, porque ele disse que era alguns anos depois. Ó. Então, agora eu vou operar, vou equacionar colocando aí a soma de Paulo mais a soma do irmão com algum tempo depois. Isso tem que dar quanto? 90 anos. Ó. Tá aqui 90 anos. E eu disse que era algum tempo depois. Ó. Então, eu não sei quanto é esse tempo, por isso que eu chamo de x. Ó. Por isso que é a soma entre o valor de Paulo e seu irmão, ó, tem que estar aí com esse tempo. Então, por isso que eu apaguei e coloquei aqui o valor do irmão, ó, mais o tempo que a gente vai encontrar. A gente não sabe quanto é esse tempo. Beleza, professor. Então, observe que eu preciso encontrar agora o valor do x. O valor do P, eu sei quanto é. Ó. Então, Paulo tem 27 anos. Então, vou ter 27 mais o valor do x, que é o tempo em ano, que eu vou encontrar, mais o valor do I, que é 9. Tenho aqui a idade do irmão é 9, mais o valor do x que a gente vai encontrar, isso aqui é igual a 90. Então, eu preciso somar o valor, ó, vou somar esse 9, colocar aqui até de vermelho para destacar, é o 9 com o 27 e o x com x. Ó. Depois eu jogo essa soma de 9 mais 27 lá para o outro lado. Então, observe que eu tenho 9 mais 27, isso aqui vai te dar 36, ó, colocando aqui, mais 2x, x com x, né? Vai te dar 2x. Isso aqui é igual a 90. Beleza, professor. Então, 2x vai ser igual a 90 menos 36. 36 está do outro lado. Joguei para cá. Joguei subtraindo. Beleza. Trazendo para cá para a gente concluir. Então, 2x vai ser igual. Quanto é 90 menos 36? 54? 54. Então, o tempo vai ser igual a 54 dividido por 2. 54 dividido por 2 eu encontro 27. Então, depois de 27 anos, a soma dos dois, ó, vai te dar 90. Ou seja, eu precisava aqui encontrar a idade de Paulo, que é 27, mais 27 anos depois. Ó. A idade do irmão é 9 anos, ó, mas eu tenho que colocar o valor do 27, porque é 27 anos depois. Então, o irmão, faz aqui 9 com 27. 9 com 27, eu vou encontrar aqui 36. E o valor de Paulo, 27 mais 27. 27 mais 27 eu encontrar 54. Então agora eu consigo aplicar a razão, porque a idade de Paulo é 54 e a idade do irmão é 36. Então seria 54 dividido por 36. 54 é a idade de Paulo, 36 é a idade do irmão. Não está aí nas alternativas, porque precisa simplificar. 5 com 4 dá 9, ó, dá para dividir por 9. E 3 mais 6 ó, dá por 9 também. Toda vez que você somar os algarismos e der para dividir por 9, você pode fazer essa simplificação. Então, 54 dividido por 9, você vai encontrar 6. 36 dividido por 9, você vai encontrar 4. Ainda dá para simplificar? Dá. Em cima e embaixo por 2. Ó. O 6 dá por 2. E o 4 dá por 2, porque lá nas alternativas não tem 6 sobre 4, por isso que eu tenho que simplificar. 6 por 2 deu 3 e 4 por 2 ó, deu 2. Então a resposta correta para essa questão é aquela que tem lá 3 sobre 2. 3 sobre 2, a alternativa correta, letra E. Com isso, pessoal, concluímos a nossa primeira parte de questões envolvendo razão e proporção. Espero vocês na parte de número 2 e também na parte de número 3. E se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.